temperatura e a mesma pressão de todos os gases, tá? Então, eu posso pensar o seguinte, né? Eu posso estar falando de gases, vem à cabeça o PV igual a nRT. Então, a gente vai colocar essa formulinha aqui que a gente vai analisar ela ao longo aí dessa questão. PV igual a nRT. A gente vai precisar dela ao longo da questão. Aí assinale a alternativa correta. A massa de um gás em todos os balões é a mesma. Bom, eu tenho ali o mesmo volume, eu tenho a mesma temperatura e eu tenho a mesma pressão. Então, eu tenho o P, o V e o R sendo o mesmo, o T sendo o mesmo. O R é uma constante. Então, necessariamente, isso aqui, ele vai, o N também vai ter que ser constante. Então, o meu N é constante vai ser o mesmo, vai ser igual para todo mundo. Vamos colocar que ele é constante também, vai ser. E qual é a dependência do N com a relação do N com a massa? O número de mols, ele vai ser a massa dividido pela massa molecular do composto. E aí, eu posso pensar o seguinte, eu estou falando de diferentes gases com diferentes massas moleculares. Então, a massa molecular não vai ser igual. E para que N seja um valor constante, seja o mesmo para todo mundo, eu tenho que a massa também variar proporcionalmente à massa molecular. Então, a massa ela não vai ser igual para todo mundo, ela vai ser diferente. Então, essa alternativa aqui está incorreta. A densidade dos gases contidos no balão é a mesma. Bom, vamos pensar em questão de densidade, né? Densidade é a relação entre a massa e o volume, certo? Se eu tenho eu sei que as massas elas não são iguais, então a densidade também não será, porque o volume ele se manteve constante. Então a letra B também não pode ser a alternativa correta. O balão contendo hélio apresenta maior número de átomos. Quando eu vou falar de número de átomos e comparar, né, eu posso usar aqui uma interpretação da constante de Avogadro. O que eu tenho na constante de Avogadro? Eu tenho que 1 mol de uma determinada substância, ele tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos ou íons. Então, eu vou colocar aqui moléculas, átomos ou íons. Então, a gente pode colocar átomos também, para a gente não se confundir. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter que o número de átomos, ele vai ser igual em todos eles. Ele não vai ter um maior, não vai ter um menor. Então, ele vai ser igual. Então, para o hélio, por exemplo, ou qualquer outra substância, o número de átomos vai ser o mesmo. Assim como o número de moléculas, que é a que está falando aqui na letra A. Então, a gente consegue eliminar aqui, ó, a letra B e a letra C e a letra E, porque eu sei que 1 mol está para 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, tá? A quantidade de substância em um número de mol em todos os balões são a mesma. A quantidade, o número de mols é o mesmo. É o que a gente estava discutindo. Se a pressão é a mesma, o volume é o mesmo, a temperatura é a mesma, a constante dos gases é a mesma, o número de mols, consequentemente, tem que ser o mesmo. Então, essa resposta está correta.